Boa noite, turma do canal Momentos com Jesus Cristo. Bom, dando prosseguimento, né, ao assunto abordado ontem, né, que foi praticamente o primeiro vídeo, né, falando de nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Então nós começamos falando a necessidade de nós, né, seres humanos, saber da existência de Jesus Cristo, né, e da fé que nós precisamos exercer nele, né? Nós falamos isso ontem no vídeo, né? Porque todos nós que nos aproximamos de Cristo, nós precisamos ter fé nele, saber que ele existe, né? E que ele é galardeador dos que o buscam, né? Na verdade. E nós sabemos, né, que a vida tem um propósito, né? E o propósito, ele se encontra, né, nas verdades reveladas através dos profetas vivos, né, e dos profetas antigos também, que está nas Escrituras Sagradas, ok? Então ontem nós falamos sobre fé, necessidade de fé que nós devemos ter em Jesus Cristo, porque com a fé a gente consegue todas as coisas, ter uma vida mais tranquila, uma vida mais cheia de realizações, né, e de vitórias, não foi isso? Nós falamos também que é necessário a gente obedecer aos mandamentos, pois sabemos que ele deixou mandamentos, né? Então, eu falei que a fé seria o primeiro princípio, né, do evangelho que ele mesmo ensinou, tá? E todos os santos profetas falaram sobre a necessidade da fé em Jesus Cristo. E antes de entrar no segundo tópico, né, que talvez não vai ser nesse vídeo, para não ficar muito extenso, eu vou ainda continuar falando sobre fé, né? Então, veja só, ter fé em Jesus Cristo é saber que ele existe, né? Tá? E nos aproximar dele. Agora, na medida que a gente vai aumentando nossa fé em Jesus Cristo, nos aproximando dele, através de ler a Escritura, através de nos esforçarmos para guardar os mandamentos, ele requer que a gente se aproxime também do caráter dele, da personalidade dele, da pureza dele. Então, nós necessitamos de abandonar o homem natural que nós somos, né? Antes de se envolver, né, com o evangelho dele, né? Então, o homem natural é aquele homem que vive dentro do pecado, né, de um pecado. Então, a gente se aproximou de Jesus Cristo, a gente tem que procurar transformar, né, esse homem natural em um homem espiritual. Então, a gente tem que abandonar nossos pecados, né, para poder realmente a gente conseguir, né, os milagres, né, e o propósito de nossa existência, que é a salvação, que é o reino de Deus, né? Porque essa vida é temporária, essa vida tem um propósito, né? Então a gente precisa. E para a gente realmente abandonar nossos pecados, definitivamente, a gente tem que se arrepender, né, dos nossos pecados. E o que é o arrependimento? É você analisar o que é que nós estamos fazendo contrário aos mandamentos dele, né? Fazer uma análise, e o arrependimento é isso, é você fazer uma análise e abandonar aqueles pecados, aquelas práticas, né, profanas, né, pecaminosas, para poder a gente se aproximar de Cristo. Porque só ter fé, saber que ele vive e sem obedecer os mandamentos, a gente não vai conseguir os milagres, né, e nem as coisas boas da vida, né? Tá? Então é necessário da gente nos arrependermos, né? E continuar exercendo fé nele. Então, o arrependimento seria o segundo princípio do Evangelho, não é verdade? Agora, a gente pode conseguir infinitas coisas, né, quando a gente faz estas coisas, né? Porque Jesus Cristo, ele só pregou unicamente, né, a fé nele, no Pai dele, né, e a fé que nós que precisaríamos ter, que ele é o Filho de Deus e é o Salvador do mundo, né? E aí se arrepender dos pecados, né? Para poder ser mais semelhante a ele. E dessa forma, nós podemos viver num mundo bem mais tranquilo, bem mais promissor, independente das tempestades, do caos que o mundo se apresenta hoje, né? Então,
mais do que nunca, né, a humanidade, nós precisamos nos aproximar de Jesus Cristo. Porque, de uma certa forma, queira a gente acreditar ou não, nós estamos partindo para um fim. O fim que eu me refiro é o fim desse estado temporal, desse estado que está agora organizado, né? Para vir uma outra etapa, né? Que é o milênio, né? O milênio foi, né, ensinado por todos os profetas do Velho Testamento, do Novo Testamento, que haveria um encerramento desse estado temporal para começar o milênio, tá? E o milênio, tá? Só quem vai ficar no milênio são as pessoas justas, junto com Jesus Cristo, para cumprir uma outra etapa da criação, para depois, aí sim, haverá o julgamento final e a designação das almas para o céu, para o outro lado, né? Tá bom? Então, é essa a mensagem de hoje, tá? Que nós precisamos nos aproximar de Jesus Cristo através da fé, que falamos ontem, mas para isso a gente precisa fazer uma análise do que é que nós precisamos fazer para ser mais parecido com Jesus Cristo, que é nos aproximarmos da pureza dele, através da obediência aos mandamentos. Então, precisamos fazer uma análise de nossa vida, como é que está, e se arrepender dos nossos pecados para se aproximar dele. E que esse é o segundo princípio do Evangelho. Tá bom? Então, por hoje é só. Tá? E na proporção que eu for fazendo os vídeos esclarecedores desses princípios, que são 4, né? E alguns assuntos importantes que a gente vai falar sobre Jesus Cristo, aí depois a gente começa diariamente ler, falar, comentar tópicos escriturísticos da vida de Jesus Cristo, para nos dar mais ânimo, mais amor, aumentar nossa fé, tá? E resolvermos nossos problemas, seja lá de qual natureza for, tá bom? Então fique com Deus e tenha uma boa noite, porque eu estou gravando esse vídeo agora à noite, tá bom?